Amém, galera. A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Eu queria primeiro já começar, para a gente ganhar tempo, lendo o texto que eu escolhi para poder estar entrando no tema, né? Que está em Atos, capítulo 16, verso 27, que diz assim: Acordou o carcereiro, e vendo aberta as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Amém? Nessa palavra, é uma palavra que mostra ali um contexto do que Paulo e Silas, né, quando eles foram presos, né, por estarem pregando o evangelho. E dentro da prisão, eles começaram, como nós conhecemos, a louvar ao Senhor e a orar, dentro do cárcere. E próximo à meia-noite, houve um terremoto dentro daquela prisão e eles foram libertos daquele cárcere, daquela prisão. E quando eles foram libertos, o carcereiro que estava dormindo, ele acordou e viu que os presos estavam fugindo e ficou com medo de morrer, porque era costume que o carcereiro que deixasse os prisioneiros, né, fugir, a pena dele era a morte. Então ele já se antecipou naquele ato de desespero, pegou a espada, né, e ia se matar. E aí Paulo, quando vê isso, ele grita para ele não fazer isso e fala: não, calma, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aí o carcereiro que estava no escuro, ele sai trêmulo e Paulo começa a pregar para ele o evangelho. E ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E Paulo não para, ele continua, o texto diz que ele continua pregando para ele, continua pregando para a família dele, toda a família do carcereiro se converte, e eles aceitam a Jesus como Salvador, e ele desiste daquela vontade de se matar, daquele pensamento suicida, né? E eu comecei a olhar na Bíblia algo referente a isso, a esse tema, sobre suicídio, sobre depressão. E, para minha surpresa, no Velho Testamento eu achei vários exemplos de pessoas, de reis, de profetas que tiraram sua própria vida. 1 Samuel 31:4 mostra a morte de Saul. Saul na guerra, ele, para não ser entregue aos inimigos, ele escolhe morrer. E aí ele pede o seu moço para tirar a vida dele com a espada. O moço dele, né, o escudeiro dele, não faz. E aí ele toma atitude, ele pega a espada e ele se joga em cima da espada. E Saul, ele morre de uma forma também através do suicídio. 2 Samuel 17:23, nós vemos uma pessoa chamada Aitofel, que também ele toma atitude de outra forma. Ele entra dentro da sua casa, se tranca e depois ele se enforca. Em 1 Reis 16:18, nós vemos uma pessoa chamada Zinri, que era também um rei, e o que ele faz? Ele se tranca dentro do palácio, incendeia o palácio com ele dentro e morre queimado. Mateus 27:5, nós temos um exemplo bem conhecido, que é o exemplo de Judas, que é o suicídio mais conhecido da Bíblia. Quando Judas ele vende Jesus, ele traz Jesus por moedas de prata, e aí ele bate o peso do arrependimento e ele vai e se enforca e tira a sua própria vida. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra é que o carcereiro ele estava indo para a mesma direção de Saul, de Aitofel, de Zinri, de Judas, que era também encerrar sua vida com as suas próprias mãos. Mas existiu uma diferença. Nos exemplos anteriores que eu falei, de Saul, de Aitofel, ninguém pregou a palavra. Mas no exemplo do carcereiro, né, tinha alguém ali preparado para poder pregar a palavra para ele e usar a palavra como ferramenta para impedir um suicídio.
e usar essa palavra de forma com que viesse a fazer com que aquela pessoa desistisse de tirar sua própria vida, né? E eu achei algo interessante também que fala sobre isso. Em Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu li intenção do coração e pensamento, Deus ele bradou forte no meu coração a respeito disso, porque estava lendo sobre suicídio, sobre depressão, e a ferramenta que o psicólogo ele tem para descobrir se aquela pessoa está com pensamentos suicidas, ele tem que perguntar. E aquela pessoa tem que dizer se abrir ou não, se ela está com esses pensamentos ou não. E muitas das vezes a pessoa não quer, ela se fecha, ela se isola e ela não quer se abrir com ninguém, nem com o psicólogo. E aí não tem como descobrir. Mas a palavra ela descobre a intenção do coração. A pessoa não precisa verbalizar, mas a palavra ela sonda, a palavra ela é viva, a palavra é eficaz. A palavra é o verbo vivo, Jesus. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Ele é a palavra. Por isso, ele consegue discernir os nossos pensamentos, quando são pensamentos depressivos, quando são pensamentos suicidas. A palavra, que é Jesus, ele consegue discernir isso dentro do nosso coração. E aí ele começa a tratar isso de forma espiritual, de forma que vai tratar de dentro para fora. E nós, às vezes, não vamos precisar nem verbalizar isso, porque ele já vai entender e discernir isso de dentro para fora. E aí, eu fui lá em Atos 12, também, que fala da prisão de Pedro, que era o líder da igreja. Pedro ele foi preso, como Paulo e Silas, e aí Deus ele começou a usar a igreja para estar intercedendo e orando. Pedro ele estava no interior mesmo da prisão, numa prisão bem interna, bem longe, e ali ele ainda estava acorrentado a 2 soldados dentro de uma cela. Tinha também a porta do cárcere. Depois da porta tinha mais 2 soldados. Depois ele tinha que passar pelo pátio, e lá no final do pátio ainda tinha mais um impedimento para ele sair daquela prisão, que era um portão de ferro muito grande e muito pesado. E aí, o que Deus faz para libertar Pedro? Na nossa ótica humana, teríamos que libertar ele de fora para dentro. Invadir aquela prisão, abrir o portão mais externo, o portão mais pesado, entrar pelo pátio, passar pelos 2 guardas, depois abrir a porta do cárcere, entrar, tirar as correntes dos pés dele e tirar ele daquela prisão de dentro para fora. Essa seria a forma que o homem, nós, natural, faríamos para libertar Pedro daquela prisão. Porém, Deus ele faz o contrário. Ele vem de dentro para fora. Ele envia um anjo lá no interior daquela prisão, quando ele está preso, toca Pedro e fala, levanta. Quando ele levanta, as correntes caem. Quando as correntes caem, o anjo manda ele calçar as sandálias, se vestir e sair de dentro daquela prisão escura. Quando ele vai andando, a primeira porta do cárcere se abre. Ele passa, tem mais 2 guardas, eles não enxergam Pedro, ele continua passando, vai passando pelo interior, chega no pátio, e quando chega no portão principal, o último portão, o mais pesado, diz a Bíblia que o portão se abre, como se fosse um portão automático, como se fosse uma porta de shopping, se abre na frente dele, ele passa, e quando ele chega lá fora, o anjo some, e ele fica sem entender como ele foi liberto daquela prisão. E aí Deus falou, a visão do homem é libertar de fora para dentro, mas eu liberto de dentro para fora. Eu chego no interior das prisões emocionais, eu chego no interior das prisões de depressão, das prisões mais escuras da alma. Deus ele vai no mais interior da nossa alma para nos libertar. E aonde, o homem não consegue chegar, é onde Deus consegue chegar, é onde ele faz acontecer. E talvez as formas que o homem tem, as formas externas de libertação,
não iria conseguir libertar Pedro, mas a forma de Deus foi eficaz para tirar ele de dentro daquela prisão. E muitas das vezes nós podemos comparar, né, a forma de libertar externa com os mecanismos da religião, as bengalas espirituais, né? Uma roupa, né, um costume, práticas religiosas que nos impõem como libertação. Ou seja, não ande de bermuda, ande de calça, porque se você andar de bermuda, mostra que você não é liberto. Enfim, e às vezes nós usamos todos esses mecanismos, roupa, vocabulário de crente, mas dentro da nossa alma, nós ainda estamos presos em prisões espirituais. E aí Jesus falou sobre os fariseus, que eram como sepulcros caiados, bonitos fora, no exterior, mas dentro estavam mortos. Ou seja, a forma externa estava bonita, mas dentro ainda estava morto. E aí Jesus ele liberta de dentro para fora. E nós estávamos conversando, eu e Levi, a respeito justamente desse tema sobre suicídio. E mês que vem é setembro e é tratado como um mês muito especial, né, de combate ao suicídio, de combate à depressão, de combate à ansiedade. É o Setembro Amarelo. E a gente estava conversando, estudando um pouco sobre o Setembro Amarelo. Quero que o Levi fale um pouco do Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo, né, essa campanha veio para o Brasil e ela começou, na verdade, nos Estados Unidos, né, que um garoto que tinha dinheiro, né, ele se chamava Mike Im, e ele, né, chegou em depressão, ficou depressivo, e ele, né, ele tirou a própria vida, mas tirou a vida de um jeito, né, que a gente não vê muito. Que ele pegou o seu carro, que era um Mustang amarelo, né, por isso que vem Setembro Amarelo, e ele dirigiu e bateu com o carro, né, de propósito para tirar a própria vida, né? E as pessoas, né, os amigos, a mãe dele, começou e no funeral dele distribuiu um cartão amarelo, né, com o número de emergência para o suicídio, e o cartão ele tinha uma faixinha amarela. Então foi daí que surgiu o Setembro Amarelo, e isso mostra, né, para gente que tem pessoas que estão ali, que ligam para a gente, mas às vezes a gente, né, não tem como falar, a gente não tem como se expressar, e acaba acontecendo o que aconteceu com o Mike, né? E eu não sabia dessa história, né? Eu aprendi conversando com o Franklin, e eu achei muito interessante, muito forte o que aconteceu e a ação que foi tomada, infelizmente tarde demais, né, para esse garoto, que aconteceu depois da sua morte, mas também que já salvou tantas vidas, né? Porque se a gente não tivesse esse Setembro Amarelo, muita gente, né, não simplesmente já estaria no cemitério. Então eu tirei muito para mim dessa coisa que eu aprendi nova hoje, né? E a gente também discutiu um pouco sobre a estatística, né? Porque com a estatística que a gente vê o que está acontecendo, aonde está acontecendo e com quem está acontecendo, né? A gente vê que a maioria acontece com homens. A gente vê que a maioria acontece com jovens entre 20 e 35 anos. Né? Então, é uma faixa etária que a gente está caminhando, né? A gente está indo e a gente tem que se tratar. E o jeito de tratando é buscando Deus e buscando alguém que a gente possa conversar, né, dos nossos sentimentos, ainda mais sentimentos, né, que são tão complicados na nossa idade. Então, eu tirei muito proveito disso, da nossa conversa, dessa palavra que está sendo muito boa, está sendo maravilhosa. E eu queria ouvir mais de você. Amém. Então, aí através, né, desse suicídio desse jovem, que foi no ano de 94, né, começou o combate ao suicídio lá nos Estados Unidos. E o que eu achei interessante, que eu falei com Levi, é que no Brasil só começou o combate ao suicídio, Setembro Amarelo só começou no Brasil em 2015. Então é muito recente esse bate-papo, essa conversa, né, para tratar, para combater as doenças emocionais, né, para ter um diagnóstico, né, você saber olhar
e ter uma visão clínica de, pô, essa pessoa está caminhando para esse lado e saber discernir. Aqui no Brasil é muito recente, então hoje nós estamos vendo esse crescimento, esse cuidado até dentro das igrejas, né? Muitas igrejas estão fazendo campanhas no mês de setembro para lutar contra, né, e combater, né, essas doenças emocionais, né? Como o Levi falou, que pega muito a faixa etária mais atingida, aí pega aí de 15, que é o início ali da juventude, até 30 anos, e agora também está acontecendo muitos casos com idosos, a partir de 70 anos, que aí vem vários fatores, como abandono da família, solidão, né? Solidão, enfim, doenças hormonais, enfim, que tem levado idosos a tirarem suas vidas, né, a desistirem, né? E nós temos também aqui, que é o número que você liga para buscar apoio emocional numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, num pensamento suicida, que é o número do Centro de Valorização da Vida, que é só você discar 188 e vai ter um profissional da área da saúde, da área de psicologia, para poder te orientar, para poder te acalmar, para poder te aconselhar, né? Porque uma das armas de você lutar contra esse pensamento é você falar, é você se abrir com alguém, é você ter se você não tem uma pessoa, né, amiga, que você possa contar, que você possa ligar, liga para esse número 188, que vai ter alguém para te atender e te dar um suporte, né? Porque tem muitas pessoas que vivem numa reclusão tão grande, né, uma solidão tão grande, que ela não tem com quem se abrir. Às vezes ela não tem ninguém para conversar. Acaba sofrendo sozinho. Fica sofrendo sozinho. E é um dos fatores, né, da pessoa chegar a esse ponto, é justamente a reclusão e a solidão. Por isso que o grupo de risco que pega mais e que acontece mais são homens até 30 anos e solteiros. Por que solteiro? Porque não tem um cônjuge, não tem alguém do lado para conversar, para se abrir, não tem alguém para aconselhar ele. Então, tem acontecido os maiores casos, né, de suicídio têm acontecido no grupo dos homens, né, até 30 anos. Então, se abra, ligue, se for preciso, para alguém, ligue para o Centro de Valorização da Vida, fale, né, verbalize a sua dor, porque terá alguém para te ajudar, né? E hoje de manhã, por isso que eu creio que, eu tenho total certeza que essa palavra ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Quando o pastor me chamou para pregar, eu falei, pastor, tem uma palavra que eu estou preparando para o mês de Setembro Amarelo, né, de combate ao suicídio. E aí, hoje de manhã, quando eu acordei, eu comecei a estudar um pouco sobre o tema, e eu escutei nitidamente a voz do Espírito Santo falando assim, pesquisa sobre leis que aprovam o suicídio. Eu falei, Senhor, será que tem projeto de lei para aprovar o suicídio? E aí eu comecei a pesquisar, graças a Deus ainda não tem no Brasil, mas na França, Emmanuel Macron, mês que vem, em setembro, ele vai ter lá a votação para um projeto dele, né, dos políticos lá da França, que é a lei para o suicídio assistido e a eutanásia. São coisas diferentes. A eutanásia já está sendo debatido lá há anos, mas eles querem legalizar o suicídio assistido, que seria um projeto em que teria um profissional de saúde lá com uma injeção letal e a pessoa, eu quero morrer, e aí a lei ela seria obrigada a amparar essa pessoa e dar a morte para ela, que ela quer, por vários motivos, N motivos. Por exemplo, HIV, uma doença incurável, câncer, eu não quero mais viver, enfim. E ter essa garantia de que a lei vai ser cumprida. E o que me chamou mais atenção é que está tendo um apoio popular. 70% dos franceses, nessa pesquisa, eles estão apoiando esse projeto de lei. Eles querem ter o direito ao suicídio. Algo bizarro, né? Algo assustador. E por que tocar nesse tema? Porque creio que o Espírito Santo nos orientou, porque não está sendo divulgado na mídia, né? Essa matéria, se você pesquisar no Google,
está lá no tema: França terá projeto de lei para suicídio assistido e eutanásia após consulta popular. É uma matéria da Folha de São Paulo e uma matéria do G1, que são 2 sites, né, 2 jornais que têm uma repercussão grande, não são blogs, não é fake news, enfim, está lá. Se você pesquisar, você vai entrar no site agora, no Google, vai entrar lá e você vai ler a matéria completa da Folha de São Paulo e do G1, que fala nitidamente, com detalhes, qual é o projeto de lei, né, e Macron apoiando esse projeto, dizendo que, sim, o cidadão ele tem que ter o direito, né, a esse suicídio assistido, né. Macron, deixa eu ler aqui, era uma prioridade absoluta, comemorou Clary Fourcade, presidente da Sociedade Francesa de Apoio e Cuidados Paliativos. Existe a vontade política, agora ficaremos atentos a como isso será aplicado. E o que me deixou mais revoltado é que ele deixou para votar esse projeto mês que vem, justamente no mês que nós deveríamos fazer o contrário, que é lutar contra, né, lutar contra o suicídio. Ele está levantando uma lei para aprovar. E o mais preocupante é que nós sabemos que tudo que é feito na Europa e nos Estados Unidos dita regra para ser feito no Brasil, né? A gente viu o Setembro Amarelo começou em 94 nos Estados Unidos e agora está sendo, né, copiado aqui no Brasil. Então, é da mesma forma como o Brasil copia coisas boas, ele copia também coisas ruins, leis ruins. Então, como não está sendo tão divulgado, né, na mídia, nos jornais, só teve essas 2 matérias, né, no G1 e na Folha de São Paulo, e não está sendo debatido pelos jornais, e é algo que já está na porta mês que vem, né. Nós precisamos, como igreja, orar, né, porque quando não divulgam, o Espírito Santo ele divulga para nós, e foi o que o Espírito Santo fez hoje de manhã, me fez buscar essa matéria e poder trazer aqui para que a igreja possa estar vigilante e orando, né, contra esses projetos de lei, sabendo que Jesus é a vida e é vida com abundância. Jesus sempre vai defender a vida desde a sua concepção, né? Eu sou biólogo de formação e lá na faculdade a gente sempre debatia sobre quando o embrião ele está com vida, né? E aí, a respeito do aborto, enfim, desde a concepção da união da célula da mãe com a célula germinativa do pai, já existe vida, já existe sentimento. Então, a qualquer momento que você tira, né, uma criança de dentro do ventre, já está sendo um assassinato, né? E tem vídeos que mostram, né, as pessoas enfiando, né, um bisturi para ir, uma agulha para ir dentro do coraçãozinho da criança e injetar ali um veneno para matar. E mostra a criança se retorcendo de dor, que seria o embrião. Ou seja, já sente dor, já chora, já tem sentimentos. E nós, como igreja, nós precisamos sempre estar defendendo a vida, né? Sempre estar pregando contra, né, a prática, né, do suicídio, contra a prática da morte, porque Jesus ele é vida e vida com abundância. E ele, nessa tarde, ele nos trouxe aqui para dizer que ele vai lá no interior da sua alma para poder quebrar toda a corrente, todo pensamento depressivo, todo pensamento, né, suicida. Ele é o teu amigo. Quando você não tem ninguém para desabafar, ele é aquele que está do teu lado para conversar contigo, para te libertar, para te dar a alegria da vida, para te pôr de pé, para te fazer você acreditar novamente, né, que existe sim saída, assim como o carcereiro pensou naquele momento que não existia mais saída para ele, que ele iria morrer. Paulo gritou e falou: calma, está todo mundo aqui, não acabou, você ainda tem chance de viver. E ele aceitou Jesus e a Bíblia se cumpriu na vida do carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E diz a Bíblia que toda a família do carcereiro ela se converteu e aceitou a Jesus
como Salvador e nada de mal aconteceu a ele. Todo aquele medo, todo aquele pensamento de morte que sondava ele, aqueles pensamentos, eu creio que o inimigo falando, né, porque é narrado por pessoas que passaram por esse momento de querer a morte, que escutavam realmente como se fossem palavras na mente, dizendo para se matar, dizendo para encerrar a vida, dizendo que não tem mais jeito. Todos esses pensamentos, todas essas palavras que assombravam a mente do carcereiro, eles caíram por terra quando Paulo começou a pregar a palavra para ele, e ele pôs e aceitou aquela palavra. E isso é muito importante para nossas vidas, saber que nós temos um Deus que nos liberta, que trata a nossa alma de dentro para fora e faz com que nós venhamos a ser uma nova criatura. Faz com que haja uma renovação e uma transformação da nossa mente. E que nós não venhamos a mais ser, né, atacados por esses pensamentos. Então, eu encerro deixando de novo o número, que é o 188, Centro de Valorização da Vida. E também vou deixar depois o WhatsApp do pastor Alexandre, que é psicólogo. Se você estiver precisando conversar, desabafar, chama ele no WhatsApp, no direct, no Instagram, chama ele, que ele vai estar apto e disposto para poder te ajudar. E nós também, como nós sempre falamos aqui, ninguém caminha sozinho, sempre tem alguém para te dar a mão para você caminhar, porque nós valorizamos a vida. Essa igreja valoriza a vida, e por isso nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus.